Oi, gente. Feliz Dia das Mães para todas as mães hoje. Eu quero trazer uma mensagem para vocês, espero que vocês gostem, que fala sobre a lágrima de uma mãe. Então, por mais que a dor do parto ela possa ser aquela dor imensurável, aquela dor que nós achamos que não vamos conseguir suportar, mas a vida de uma mãe é muito mais que aquela dor no parto. Muitas vezes a vida de uma mãe é ultrapassada por algumas dores, algumas lágrimas, por a gente achar que não dá conta, por a gente achar que nunca fez o possível que poderia ter feito. E a Bíblia ela vem mostrar várias mães que choraram, que trouxeram na sua vida tristezas e lágrimas por um motivo do filho. A Bíblia fala de mulheres que choraram, derramaram lágrimas por um filho que não nascido, como Sara. Sara tinha em torno de 80 anos, tinha uma promessa de Deus que seria a mãe de todas as nações, e essa criança simplesmente não vinha. E eu imagino quão frustrante deve ter sido para Sara ver o tempo passar e a promessa de Deus não se cumprir. E muito acontece com a gente, que a gente sabe que tem uma promessa que Deus prometeu, mas a gente sabe que é no tempo dele, não é no nosso. E muitas vezes a gente não consegue esperar e entristece o nosso coração, porque aquilo que Deus prometeu nunca vem. E Sara se precipitou e pegou a sua serva Agar e convenceu Abraão a deitar-se com Agar. E ali a sua tristeza, em vez de diminuir, porque Agar deu a ele um filho, Ismael, aumentou. Porque ali trouxe aquela serva uma ideia de posição, que ela era a esposa de Abraão, porque ela tinha dado filho a Abraão. E Sara se entristecia e chorava grandemente, muitas vezes. Então, pela desobediência, ela derramou várias lágrimas, até que Deus concedeu a ela um filho. A gente vê também as lágrimas derramadas por Ana. Ana via a concubina de Eucana, seu marido, dar vários filhos, e ela mesma sendo a preferida do marido, o marido a amando mais que tudo, mas ela não conseguia dar um filho a ele. E ele ainda dizia: "Para que um filho? Você não tem a mim?" Como se ele fosse substituir um filho, né? Aquela necessidade. Até que ela um dia chegou no tabernáculo e chorou às portas, chorou tanto que Deus ouviu as suas súplicas, porque ela colocou diante de Deus uma oração dizendo que se ele concedesse a ela um filho, ela o entregaria para que ele fosse um sacerdote de Deus. E assim nasceu Samuel, que foi um grande sacerdote, foi juiz, né? E depois ela teve mais outros filhos, porque depois Deus abriu a madre dela para vários outros filhos, pela fidelidade, pelo amor que ela teve naquela hora de pedir a Deus que permitisse que fosse mãe, que ela devolveria a ele. Outras pessoas, outras mulheres na Bíblia tiveram lágrimas derramadas por um filho que morreu. A gente vê no caso de Betseba, que apesar do filho que ela teve com Davi ter sido em pecado, né, por conta desse relacionamento, desse início desse relacionamento deles,
custou a vida do seu marido, que Davi matou, e Deus ali não permitiu que aquele filho do pecado viesse a sobreviver. E a dor tremenda, mesmo sabendo que ela era culpada dessa vez, porque ela tinha pecado, a dor da perda de um filho é tremenda. A dor da perda de Noemi, quando perdeu os seus 2 filhos. Perder um filho já é difícil, imagina perder 2. E quantas lágrimas aquela mulher deve ter derramado. Mas Deus é fiel em todas as coisas na nossa vida. E ali, Ruth, que era sua nora, disse para ela que ia permanecer com ela, não ia abandonar, que o Deus de Noemi ia ser o Deus dela. Por filhos em contendas, como Rebeca. Imagina quantas lágrimas Rebeca deve ter derramado por ver Jacó e Esaú brigarem o tempo todo. Porque cada um queria mostrar que era melhor que o outro, e isso entristece o coração de uma mãe. E depois veio Esaú ir embora, abandonar a família e viver sua vida. Então deve ter sido uma dor imensa a distância de um filho. Por Eva, pelas brigas que ela via entre os filhos, entre Caim e Abel. Imagina, vocês são os primeiros seres que Deus criou, e dentro da sua família tem aquela contenda, aquela briga constante entre os filhos. Quanta dor isso não deve ter trazido ao coração de Eva, né? Por o filho que sofre, né? Como Maria. Vocês têm noção da dor de Maria, que foi aquela que foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. E saber que ele não ia ser dela para sempre, que ele veio para salvar todo mundo. Mas mesmo assim, a dor de uma mãe ver um filho ser açoitado e ser crucificado. Eu não sei, eu acho que Deus dá a dor para cada um, à medida que cada um pode suportar, porque eu acredito que eu não suportaria aquela dor. A dor por um filho que se desvia dos caminhos do Senhor, né? Como Eva novamente. Naquele momento em que Deus pediu um sacrifício para ele, que Caim e que Abel fizesse, e ali Caim, como ofereceu a Deus um sacrifício de qualquer forma, porque tinha que ser, e daí Deus não aceitou, e aceitou a ovelhinha, o cordeiro de Abel. Então ali trouxe uma ira dentro daquele rapaz, ele chegou a matar o seu filho, o seu irmão. Então você tem noção da dor de Eva, ela sabe primeiro que foi através dela e de Adão que o pecado entrou na terra, que tudo aquilo poderia ter sido evitado se ela tivesse obedecido a Deus, e que através daquele pecado, a primeira consequência grande seria um filho matar o outro. Eu nem queria me colocar no lugar dela, porque a culpa deve ter seguido ela por muito tempo mesmo. A mãe do filho pródigo, né? Aquela mãe deve ter chorado muito quando seu filho foi embora, ele tinha tudo e ele foi embora. Ele foi embora da casa, deixou os seus pais e queria simplesmente conhecer o mundo. Como tantos acontecem, né? Estão na presença de Deus, mas querem provar o que é que o mundo tem a dar. E aquela mãe deve ter chorado e sofrido em silêncio.
deve ter sofrido em silêncio e deve ter rogado muito a Deus. E Deus ouviu a oração, porque a oração do justo pode muito ter seus efeitos. E a oração de uma mãe, então, essa é preciosa diante de Deus. E assim como elas, todos nós que somos mães, um dia choramos, né, por nossos filhos, derramamos lágrimas por nossos filhos, né? No Salmo 127, fala no versículo que os filhos, eles são herança do Senhor e uma recompensa que Ele nos dá. Eles são bênçãos para nós, mas que ao mesmo tempo a gente vê que toda vez que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nós que somos mães sempre vamos nos sentir culpados. Nós sempre vamos sentir que poderíamos ter feito mais, que poderíamos ter agido de outra forma. A gente nunca acha que a gente fez o suficiente. Primeiro, quando uma criança nasce, a família vai te cobrar alguma coisa, porque a família quer que você faça o que eles acham certo, né? Sempre tem os pediatras da família. E como você é a mãe de primeira viagem, então você nunca tem razão, sempre eles. Então você não tem nenhum domínio pelaquela criança que você acabou de conceber. E às vezes quando você não faz aquilo que eles acham que é para fazer e que deu alguma coisa errada, porque uma criança recém-nascida, ela é frágil. Então aí é que a culpa sobrecai sobre você e você sente, você alimenta, você toma para si aquela culpa, né? A sociedade, ela vai te cobrar. A sociedade, ela vai te cobrar se você não trabalha e fica só em casa. Como é que você é uma mãe e quer dar o melhor para os seus filhos se você não trabalha, não ajuda o seu marido, seu companheiro, enfim. Ou a sociedade vai te cobrar de outra maneira, porque você trabalha e você não tem tempo para os seus filhos. Quem nunca foi cobrada? Quem nunca teve a frase: você não liga para os seus filhos, você não tem tempo para os seus filhos? Se vocês nunca ouvirem, eu já ouvi. Aí você vai cobrar de si mesmo porque você tem erros, tem falhas, que você errou tentando acertar, porque você sempre quer o melhor para os seus filhos. Mas o que você quer para os seus filhos, né, nem sempre que é o certo e nem sempre é para ser assim. Porque antes de serem seus filhos, eles são seres, né? E nem sempre nós vamos acertar na nossa vontade. Nem sempre nós vamos fazer o certo também para eles. Mesmo que a gente tente sempre fazer a coisa para ser o melhor para eles, mas nem sempre a gente vai conseguir acertar. E você pensa que quando os filhos crescerem que vai ser tudo diferente, porque vai ser tudo mais calmo. Ah, eles já cresceram, eles já sabem responder por si, agora tá tudo tranquilo. Aí é que não tá tranquilo, porque eles são agora seres humanos com uma mente formada e vai ser mais difícil de lidar. A Bíblia diz que você deve criar os seus filhos no caminho, ensinar os caminhos do Senhor, né? Porque quando eles crescerem, eles não vão se esquecer. E quantas vezes a gente falha nesse sentido? Eu falhei nesse sentido muitas vezes. Quantas vezes eu falhei e eu poderia deixar de fazer alguma coisa para estar com eles e não fiz. E muitas outras vezes, muitas e milhões de vezes, eu deixei de fazer outras coisas para estar com eles. Você não é perfeita, eu não sou perfeita, nós não vamos chegar à perfeição. Porque nós somos seres humanos iguais a eles. Que hoje nós somos mães, mas antes nós somos filhos. E aquela frase, você vai saber o que é ser uma mãe quando você for. Realmente é verdade.
É verdade. A gente só vai entender o que é ser mãe quando a gente passa a ser mãe. Aí aqui a gente vai rever tudo que nossa mãe passou e vai ver que não é fácil. É um papel que ele não é remunerado, ele não tem férias. E uma vez mãe, sempre mãe. Mesmo que o filho chegue a falecer, ele nunca vai ser seu ex-filho. Você sempre vai ser mãe daquele fulano que faleceu, mas você sempre vai ser a mãe dele. Não vai ter ninguém que te substitua porque ele morreu, não. O que eu quero deixar hoje para vocês nesta manhã é que, como nunca vamos ser perfeitas, então que sejamos sábias. E como a gente pode ser sábia, né? A Bíblia fala que uma mulher sábia edifica o lar e a louca o destrói com suas próprias mãos. Então sejamos sábias à medida que a gente lê a palavra de Deus, porque aprende. Ali contém tudo. O livro de instrução é ele. Quando a gente ora por nossos filhos. Porque se tem uma coisa que a gente não pode jamais é desistir dos nossos filhos. Nunca. Entregá-los ao Senhor. Até porque eles não são nossos. Eles são de Deus. Deus apenas concede que nós cuidamos deles aqui na terra. Mas os filhos são de Deus. Não são meus, não são seus, são de Deus. E a gente sabe que Deus sempre tem o melhor para cada pessoa. Então, cada lágrima derramada dos seus filhos, lembre que tem um pai lá no céu rogando por ti. E ele vai juntando cada lágrima. E as lágrimas de uma mãe são muito preciosas para Deus. Em Provérbios 31, 29 fala: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Mãe, você é uma privilegiada porque Deus te deu o dom de ser mãe. Deus te deu a missão. Não há um livro com instruções de passo a passo como criar filhos, não. Como seria bom se tivesse, né? Não há. Então, tranquilize seu coração, descanse no Senhor, não desista dos seus filhos. Sempre vamos chorar por eles, seja por tristeza, seja por alegria. Sempre vamos chorar por nossos filhos. Mas Deus sempre vai estar ao nosso lado. Deus sempre vai estar nos guiando. Sempre que nós orarmos a Ele, pedirmos discernimento de tudo que iremos fazer. Queremos sempre o bem dos nossos filhos. Mas nem sempre as coisas vão sair da maneira que nós desejamos, né? Então, feliz Dia das Mães para cada mãe. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus possa dar muita sabedoria, muito domínio próprio que é preciso. Que Deus possa fazer resplandecer na sua vida a luz dele para te guiar. O que você tem que fazer nessa sua missão de mãe. O primeiro ministério da gente aqui na Terra é a família. Então, o seu primeiro ministério como cristã é o de mãe. Antes de qualquer coisa, qualquer cargo que você possa assumir, seja no templo, seja em qualquer lugar, seja no seu trabalho, sua primeira missão é ser mãe. Faça o que for possível pelos seus filhos. Mas não queira ser perfeita, porque isso você não vai alcançar. A perfeição é de Deus. Mas acredite, tudo que você fez e que faz e que fará é pensando no melhor dos seus filhos.
Não somos perfeitas, mas sempre tentamos fazer o melhor para eles. Feliz Dia das Mães para todas. Um beijo no coração.